Então, João, o manual de transição de governo é uma ação mais ativa ou passiva? Ou seja, o Ministério do Planejamento e Orçamento, né, vai procurar as gestões municipais ou vai esperar ser procurado por essas gestões municipais? Essa é uma excelente pergunta e um ponto de partida muito importante. Obrigado. É, os dois pontos. Primeiro, ele é um documento que está de forma passiva à disposição de todas e de todos. Então, você que está assistindo agora o programa, se você entrar no site do Ministério do Planejamento e Orçamento, você consegue ler, você, sociedade em geral. Seja você que vai fazer parte de uma prefeitura, se você for secretário, se você for coordenador, for assessor, seja você a prefeito ou prefeito, seja você a sociedade que elegeu ou votou na oposição. Quem quer que seja você, o manual está à disposição. E ele é um instrumento importante porque você vai conhecer como que essa transição tem que ocorrer e é bom conhecer para poder cobrar. Mas ele também é ativo, no sentido de que nós estamos buscando as prefeituras em parceria nesse ponto. É fundamental mencionar com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, do ministro Alexandre Padilha, e com apoio da Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas da União. Então, sob o comando da ministra Simone Tebet, a gente também tem buscado ativamente as prefeitas e os prefeitos para mostrar o manual, para oferecer recomendações, para ajudar, para apoiar. Então, ele é, amarrando aqui, ao mesmo tempo um instrumento passivo, está à disposição, você entra lá, você lê, você consome no seu tempo, e ele é também um instrumento ativo, né, de busca ativa dessas equipes e dessas prefeitas e desses prefeitos eleitos. E eu entendi então que qualquer cidadão pode ter acesso a isso. Mas fala um pouquinho mais para a gente sobre o conteúdo, o que consta nesse manual? Claro, esse manual ele é voltado para as três camadas que estão envolvidas com a transição. A primeira é o prefeito ou a prefeita que acabou de ganhar, mas ainda não assumiu. O segundo é voltado para as equipes dos prefeitos, quem vai fazer parte dessas prefeituras. E a terceira camada é a sociedade em geral. A sociedade em geral não quer saber se a partir de 2 de janeiro mudou e aí pode faltar luz no poste, pode faltar coleta de lixo. A vida tem que continuar, mesmo que tenha sido a eleição, por exemplo, da oposição no seu município, qualquer que seja o seu município. As equipes que vão assumir estão muito ansiosas para saber em que condições elas assumirão, qual que é de fato a condição financeira, a condição de contratos da prefeitura, convênios. E os prefeitos e prefeitas que ganharam, mas que ainda não assumiram, porque a posse é só no dia 1º de janeiro, tem toda essa ansiedade para saber, bom, e agora? E agora que a ficha caiu, já passou a festa, já ganhou, já celebrou que deu certo, foi eleita, ganhou, mas ainda não assumiu. O que eu preciso fazer? O manual atende exatamente essas questões. Então, ele é muito direto, com uma linguagem muito aberta para todo mundo poder compreender e poder pegar o que te interessa, para o prefeito saber quem eu tenho que colocar na transição, com quem eu tenho que falar. As equipes saberem como que tem que ser essa interação entre a equipe que está saindo e a equipe que está entrando. E a sociedade saber que isso é o que tem que acontecer para cobrar tanto o prefeito ou prefeita que está saindo, quanto o prefeito e prefeita que está entrando, para que essa transição ocorra bem. Então, essa cobrança positiva, a gente quer colocar esse caráter de recomendação, de sugestão, de indicação, de uma cobrança positiva, é bom para todo mundo. E é isso que tem no manual. E como esse manual tem sido, porque ele está disponível já, né? Como é que ele tem sido recebido? Vocês têm recebido já feedbacks, né? Retornos ali de gestões que estão saindo ou que estão entrando, se preparando para entrar e assumir o comando de algumas cidades? Tem sido muito interessante. Dá para citar alguns casos com o consentimento que a gente até perguntou se podia citar. Você tem, por exemplo, o caso da Prefeitura de São Carlos, que é uma cidade média de quase 300 mil habitantes no interior de São Paulo. O prefeito eleito nunca foi prefeito, vai ser a primeira
vez. E ele ainda não é, ele ganhou, vai assumir no dia 1º de janeiro. E ele nos contou essa semana, em Brasília, no Ministério do Planejamento e Orçamento, que ele já consumiu o manual e já disparou o manual para toda a equipe. Inclusive, tinha integrantes da equipe dele segurando o manual ali. E que a interação dele e do time dele com a prefeitura que está encerrando o mandato agora, no mês que vem, tem sido muito boa e que ele tirou do manual algumas ideias de como operacionalizar essa transição. E eu cito um segundo e último, que é muito interessante também, que é, por exemplo, o prefeito reeleito de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Né? Ele é reeleito, então ele já é prefeito há 4 anos consecutivos. A gente não imaginava que um manual de transição fosse ser muito interessante para quem já está no poder há 4 anos. Mas ele citou que ele está fazendo uma transição dentro do próprio governo para oxigenar a própria gestão, né? Trazer novas pessoas ou manter as pessoas que já estão com ele, mas colocar essas pessoas diante de novas ideias e que o manual de transição também o auxiliou. Então isso tem sido uma resposta bastante interessante. Citei 2 casos que são emblemáticos do tipo de resposta que a gente tem tido. Esse retorno que você menciona ali de Porto Alegre, não é isso? Me parece muito simbólico porque não é exatamente, né, não dá para chamar de um arco de aliança política do governo federal, né? O prefeito de Porto Alegre. Então é algo que realmente parece ser para muito além de questões político-partidárias, né? E, João, essa iniciativa é verdadeiramente inédita? Haverá desdobramentos? Haverá sim. Essa iniciativa, ela é uma parceria, como eu mencionei, do Ministério do Planejamento e Orçamento com a SRI do Palácio do Planalto. Nossa equipe sob liderança da ministra Simone Tebet e a equipe sob liderança do ministro Alexandre Padilha. Esse manual, você que for consumir esse manual, você verá que logo na capa está lá, Manual Municipal, parte 1. Por que é parte 1? Porque agora virá parte 2, com específicos de educação, o que você tem que fazer especificamente na transição de educação, com itens específicos de saúde, o que especificamente na área de saúde você precisa fazer. Então, esse manual, esse cardápio de opções, ele vai sendo ampliado conforme a gente vai avançando daqui, claro, até 31 de dezembro, porque aí a partir de 1º de janeiro, acabou a transição, já é a prefeitura que ganhou, vida nova. Né? Então essa parte 1, ele é o grande guarda-chuva, esse que nós produzimos no planejamento e orçamento, para auxiliar e recomendar essa transição municipal. Você estava mencionando agora a questão de transição de governos municipais, mas vai ter também um material desse para os estados, e pensando aqui já nas eleições de 2026? Olha, essa é uma ótima ideia. A gente ainda está trabalhando tanto nessa transição municipal para auxiliar, né, de forma muito democrática, muito tranquila, como que as novas prefeitas e os novos prefeitos devem fazer a transição e depois seguir com as suas gestões, que a gente ainda não tinha racionalizado direito como é que a gente pode proceder para daqui a 2 anos. Mas, sem dúvida alguma, não só a semente do Manual de Transição Municipal, mas assim, interações como a que a gente está tendo contigo aí portanto, com a população cearense, pode sim levar a gente a produzir a mesma coisa voltada para os governos estaduais, sem dúvida alguma.